Seja bem-vindo ao Espaço Universitário, o programa que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Hoje vamos assistir a um documentário da galera da Imbi Morumbi sobre a relação dos deficientes auditivos com a música e a dança. Confira agora a primeira parte de O Surdo Ouvinte. Roda aí. Este somos nós. Exército Jovem da Comunicação Libertária. Por trás dos nossos olhos, podemos escutar. Nossos sinais gritam enquanto você puder ver. Nosso corpo é nossa língua. E a vibração também é sua. Por trás, nós somos os mesmos jovens. Meninos, meninas, simples e comuns, que se repetem em todas as raças, pintados em todas as cores, que vibram em todas as línguas e vivem em todos os lugares. Irmãos e irmãs de todo o mundo, bem-vindos ao mundo dos sinais. Bem-vindos a outra dimensão da comunicação. Nossos sinais gritam. Bem-vindos às montanhas do silêncio. Bem-vindos a esse canto do mundo, onde todos somos iguais, porque somos diferentes. Bem-vindos a uma comunicação libertária. O título Surdo Ouvinte, ele parece trazer em si uma certa incoerência, trazer em si uma incoerência, porque o surdo não é ouvinte e o ouvinte não é surdo. Mas a gente sabe que este título está operando com uma articulação metafórica, se não uma articulação poética, porque há o ouvinte que não ouve, o ouvinte surdo ao seu entorno, surdo à palavra do outro, surdo no sentido de uma sensibilidade não preparada para ouvir o outro. Se há este ouvinte surdo, há o surdo ouvinte, que ele metaforicamente e poeticamente há uma percepção sensível do mundo dele. Nos primórdios da história da humanidade, quando nasciam crianças com problemas, com defeitos, essas crianças eram exterminadas. Mas o surdo não, porque ele nascia um bebê bonitinho, né? A sua surdez só ia se manifestar quando ele já estava grandinho, que ele não falava, e todo mundo falava e ele não falava. Antigamente, o medicina, o especialista de saúde, achava que ele era doente, louco. E acha que não deve aprender mais nada, não precisa. Mas tem ouvinte que fala assim, nossa, o surdo, mas ele não escuta, ele não vai aprender. Mas dá para aprender, existem vários métodos. Havia uma preocupação de fazer com que esse sujeito, de alguma forma, se comunicasse. E então, os próprios religiosos, nos seus mosteiros,
partindo do princípio que eles faziam voto de silêncio e não podiam falar, mas eles se comunicavam uns com os outros com sinais, né? Eu fiquei surdo, 8 meses de idade. Não tinha motivo nenhum menor para o médico, o otorrino, descobriram. E aí, claro, minha família ficava preocupada, ia fazer o quê com um menino surdo, né? E aí me colocaram para uma escola para surdo. E nessa escola eu aprendi Libras. Existe uma questão teórica que os processos de comunicação são divididos em códigos verbais e não verbais. E a comunicação por Libras, ela articula isso, porque o gesto é uma comunicação não verbal, mas que na Libras traz uma qualidade verbal. Eu sempre passei para o curso, meus alunos do curso de teatro, um filme que se chama O Milagre de Annie Sullivan, que fala da trajetória da Helen Keller, que é uma menina que era cega e surda e aprendeu a se comunicar. All right then, Helen. Doll will be your first word. It's as good as any. D. O. L. L. Doll. Ela começou a ser reeducada quando ela já tinha 7, 8 anos. Até então ela vivia como um bichinho, né, rebelde, com uma dificuldade muito grande nas relações familiares, porque ela fazia o que ela queria e bem entendia. Até que seus pais conseguiram contratar uma professora que viesse viver com ela na sua casa e a reeducasse. You were misled as to Helen's condition. She can neither see nor hear. But if it is her senses that are impaired and not her mind, she must have language. Language is more important to the mind than light is to the eye. But how will you teach her if you can't talk to her? Anyway, I can. E é com a Annie Sullivan que ela descobre a linguagem. E a Helen Keller usa um sistema de comunicação, que é um método que usa o alfabeto manual e a percepção tátil, então que é conhecido também como método Tadoma. Eu comecei a perceber que o que me encantava na Libras, muito mais do que um processo de comunicação, é o fato de você desenhar no espaço uma palavra. Desejo, beijo, abraço, céu, pensamento, viajar, buscar amor. Eu, feliz assim? Impossível. Da mesma maneira que você modula a tua voz, né? Eu quero, né? Você modula a voz, você modula a intenção de uma palavra em Libras, um gesto. Se este verbo é querer, como que é o querer muito? Querer muito? Querer pouco? E por que não? Porque envolve a expressão facial, mas por que não trazer esse gesto mais do espaço? Isso do gesto é ser palavra, mas não é uma palavra que não é que você escreve leite, né?
você evoca a origem do movimento. E eu falei, nossa, que lembra ou a palavra leite, que lembra o movimento de tirar leite. Esse gesto significa amor. Esse significa gostar, o verbo querer. Como ele é capaz de sintetizar essa ideia, a única resposta que eu acho que pode ser dada é da mesma maneira que em nossa língua uma palavra querer sintetiza uma pluralidade de significados. E Libras tem uma sintaxe e um léxico completamente diferente da língua falada que nós falamos. Está relacionado, é claro, é português, língua brasileira de sinais, mas é muito diferente a sintaxe deles. Ela opera o gesto, opera o corpo, opera a expressão facial. É uma qualidade de informações que transmitem uma ideia. E que nós estamos sintetizando isso numa palavra. Se a gente olhar na história da humanidade, a música é a primeira forma de comunicação, né? O ser humano, lá na sua origem mais primitiva, ele descobriu que o mundo tinha sons. E os sons da natureza são muito musicais, né? Se você pensar no som do vento, quando as folhas balançam, ela tem um canto, né? Aquele vento, ele tem uma musicalidade. Se você pensar nas vozes dos animais, essas vozes têm uma musicalidade. Se você pensar nos cantos dos pássaros, das aves, enfim, o mundo é muito musical. A questão da relação com a música, com os surdos, é uma questão muito particular, sabe? Que é a utilização dos sons graves. Porque nós fomos descobrindo, à medida que fomos mergulhando nesse universo, que os surdos, eles sentem as vibrações dos sons. E, na verdade, o surdo ele não vive num mundo de silêncio. Tem buzina, tem música, tem barulhos dos mais diversos. Só que esses sons para ele não têm significado. A primeira coisa é que ele consiga entender o som, né? Como é que acontece o fenômeno acústico, né? E aí então se relacionar com isso. E aí então passar para o instrumento. No instrumento ele torna isso música. E eu comecei a perceber uns sons que me tocavam. Era uma sinfonia. Não é uma música tocada no piano, é uma sinfonia. Uma orquestra tocando uma música clássica. O som é uma vibração, certo? Então existe uma vibração do ar, essa vibração transmitida pelo ar, né, e chega até a nossa orelha. O som, a vibração penetra no conduto auditivo, vibra a membrana timpânica. Essa vibração da membrana timpânica passa também por uma vibração de ossículos que existem na parte da média da orelha, ou na orelha média. Esse conjunto de tímpano mais ossículos amplifica o som, que é transmitido para a cóclea. A cóclea é onde existe a transformação da energia mecânica em energia elétrica transmitida pelos neurônios até o sistema nervoso central. E, no caso, as ondas sonoras são chamadas de ondas mecânicas porque dependem de meio material para se propagar. Normalmente, o som surge da vibração de um corpo, que provoca as zonas de compressão e descompressão no meio em que ele está inserido. E nessa dinâmica de compressão e descompressão, a energia vai sendo propagada, e se isso acontecer entre 20 e 20 mil Hz, quanto à frequência, está caracterizada a onda sonora. Dentre as propriedades, a primeira que é mais fácil de trabalhar é a intensidade.
A intensidade sonora tem a ver com o alcance desse sinal. E essa intensidade depende da frequência e da amplitude. Então, como na maioria das vezes os sons eletrônicos acabam tendo tonalidades mais graves, com frequências mais baixas, acaba tendo, em relação à música clássica, um alcance menor, uma intensidade menor na propagação. O Beethoven foi um cara que nasceu, viveu e morreu para a música. Com 4 anos ele já estava sentado no piano. Entendeu? Então eu não estou me comparando. E eu nem sei ler partitura. Estou começando. Para o Beethoven fazer a 9ª Sinfonia foi muito mais fácil do que para mim fazer uma. Por quê? Ele já tinha feito 8. E ele tinha a música dentro da sua cabeça, né? Então a música estava lá dentro. Ele tinha uma consciência absoluta dos sons e foi assim o seu momento mais precioso em termos de produção. Ele só cortou o piano e pôs ele no chão, na madeira, botava o ouvido para perceber a vibração. Que interessante, né, Cadinho? Muito, né? E para conversar com a gente sobre esse trabalho, recebemos a radialista formada pela Anhembi Morumbi, Micaela Pavani, uma das integrantes do grupo que produziu esse documentário. Seja bem-vinda, Micaela. Obrigada. Para começar, por que você decidiu fazer esse tema de TCC? Tá. Na verdade, quando a gente começou a pensar em fazer o TCC, a gente tinha uma outra ideia de um outro documentário, mas um belo dia, a nossa diretora, né, porque na época a gente tinha funções, eu era editora, eu fui editora do documentário, a diretora falou, gente, eu tenho outro tema que eu acho muito legal, que pode trazer uma riqueza de informações pra gente, que é bailarinos surdos, porque acho que ela tinha conhecido o trabalho de alguns bailarinos surdos na época, e ela achou legal a gente abordar esse tema, já que não tinha nenhum material que falasse a fundo sobre isso. Então, aí a gente falou, então beleza, vamos fazer. E conforme a gente foi pesquisando, lendo livros, indo em busca de pessoas e bailarinos que eram surdos, a gente começou a se encantar por esse universo. Porque, assim, é uma coisa muito louca. Você que trabalha com audiovisual tá acostumado a ouvir tudo. Então, você chegar e lidar com pessoas que não escutam nada, mas que dançam, muitas vezes nós que ouvimos dançamos horrível. Então, é muito interessante e é vamos dizer assim, apaixonante. A gente, desde o início que a gente começou a fazer esse trabalho, a gente se apaixonou pelo conteúdo e, graças a Deus, no fim, deu tudo certo. Nós fechamos com nota máxima o TCC. Então, assim, foi muito legal, foi muito gratificante. E o mais incrível de tudo isso é que o nosso orientador, ele era nosso professor de aulas de música, então, de sonoplastia. Então, foi muito legal. Foi um documentário, assim, muito gostoso de fazer. Como foi a busca dos entrevistados? Olha, foi difícil. Porque se você chegar no Google e procurar assim, bailarinos surdos, não vai ser fácil achar. A gente teve que fazer uma pesquisa muito a fundo, inclusive através de alguns entrevistados a gente conseguiu chegar a esses bailarinos. Claro, nós achamos instituições que tinham bailarinos que eram surdos, academias de dança, mas o mais legal é que, assim, através dessa pesquisa, quanto mais a gente buscava e mais pesquisava o conteúdo para o documentário, a gente conseguia encontrar essas pessoas que foram, assim, para nós que produzimos o documentário, foram únicas. Porque cada entrevistado ou cada pessoa que participou desse trabalho tinha uma coisa individual. Então, assim, a gente tinha uma bailarina, a gente tinha um musicista, a gente tinha um professor de música que lidava com crianças surdas. Então, assim, foi muito legal e a gente conseguiu pessoas de diversos segmentos falando do mesmo assunto. Então, isso foi muito bacana. E vocês tiveram alguma dificuldade para se comunicar com esses deficientes auditivos? Olha, não tivemos muita porque sempre tinha alguém que ajudava a gente. Então, assim, quando a gente foi gravar na academia, a professora falava Libras. Quando a gente foi gravar com as crianças que eram surdas, tinha um professor que falava Libras. Então, a gente sempre tinha alguém que ajudava e auxiliava a gente a conversar com eles. Mas, assim, a gente pegou surdos, desde surdos que ouviam um pouco, né, que ainda tinham um pouquinho da audição, até surdos absolutos.
Então, isso que é muito louco também, porque você acha que, assim, surdo só fala Libras. Não, tem muitos surdos que entendem quando você fala. Eles ouvem bem baixinho, mas eles usam o aparelho e eles conseguem entender. A fala é um pouco debilitada por conta da audição. Mas, assim, é muito louco, porque às vezes você fala, putz, como é que eu vou conversar com ele? Não, às vezes ele te entende. E o legal, claro, a gente acabou aprendendo algumas coisas no decorrer da produção desse trabalho, porque você, querendo ou não, precisa ter um contato mais próximo com o entrevistado, né? Pra tornar aquilo mais legal, mais suave, não ficar aquela coisa muito distante. E no próximo bloco vamos assistir a segunda parte deste documentário. O Espaço Universitário volta já. Estamos de volta com o Espaço Universitário, hoje falando um pouco sobre a conexão de deficientes auditivos com a música. Estão curiosos para ver a outra parte do doc? Então fique agora com a segunda e última parte de O Surdo Ouvinte. Roda aí. Essa vibração, ela está aí para todos nós, os ouvintes também, mas eles têm uma sensibilidade de captar o que os torna um ouvinte muito singular, um ouvinte muito particular. Inclusive, num concerto, ele foi EG e a orquestra decidiu que ia seguir por conta. Ficou um disparate entre a regência dele e o que a orquestra estava tocando. Bom, a regência, em questão de tempo, ela é única para todos. Mas, mesmo nas orquestras, né, você acaba com a mão esquerda dando as entradas de instrumento, a alteração de dinâmicas, o fraseado, a regência do fraseado ao invés só de reger o tempo. Né? Com o surdo, a gente tem que incluir a linguagem de sinais, né, que é a linguagem gestual. Então, através de alguns símbolos, alguns códigos, a gente convenciona as mudanças de padrões rítmicos ou até mesmo de dinâmica. A música ela tem um poder muito grande. E por que a criança surda não pode se beneficiar da música? Se é uma coisa tão importante, tão necessária para a vida humana. Quando ele começa a perder a audição, ou quando ele perde, nasce já sem audição, as primeiras frequências que ele perde são os agudos, as frequências altas. Então, para perceber, realmente são os sons mais graves. Então, as frequências baixas, né, seja do contrabaixo, a parte esquerda do teclado, né, os tambores mesmo, maiores, ele consegue perceber no próprio corpo. Nós também sentimos isso. Só que como o canal auditivo está funcionando, a gente ignora. Quando o vibrato é mais forte, eu consigo ouvir. Mas tem agudo que não me parece muito bem, que eu posso tentar para interpretar o que eu posso dançar. Eu peguei o palco do teatro lá do Alenquer e virei a caixa acústica para o solo de madeira. Por isso que eu falo, é o amor que você quer fazer as coisas, entendeu? É só isso que te faz ir além, criar, entendeu? Botei o som no último volume, som grave, deslocamento de ar, treme todo o palco, botei os moleques descalços, absorvi o impacto pela sola dos pés, conseguia marcar o ritmo e a dançar. Para fazer o restauro desse espaço e fazer o espaço para o Integrarte, então a gente optou por elevar o piso, um piso de madeira flutuante, com uns 40 centímetros do chão, e aí as caixas de som elas ficam sobre o piso, sob o piso e sobre o espaço, em contraponto. Então as duas pegam uma diagonal, em que as duas caixas de som ficam no alto, e as outras duas em outra diagonal, sob o piso. Quando a gente liga as 4 caixas, a reverberação do som aqui é fantástica. O surdo percebe um pedaço vibratório no corpo. Na noite, o som sai, geralmente, desde a vibração do pé.
Começo primeiro, porque uma vibração está no lugar, bateria, aí tudo começa primeiro aqui. Pé. Um balé é uma coisa que depende muito da música. Às vezes, muitas vezes, quando eu tenho que fazer um exame, eu tenho que tocar no piano para sentir a música, para sentir o passo a passo da música, o tempo da música. Eu tenho uma professora que me ajuda a observar a sincronização. A gente usa um software que ele vai estar manipulando um vinil ou CD, mas utilizando esse software ele pode enxergar as ondas da música para saber se uma está mais rápida que a outra. Tem um gráfico que tem ritmo na batida. Aí eu consigo seguir o ritmo da música. Eu observo. Então a gente usa o visual e o sentido. A música, a dança, tem uma história. Então, através da história, da música, você conta como as suas expressões corporais, o braço, a expressão facial, isso, o sentimento também, se a música é mais um ódio, um de amor, isso é muito por dentro, tentar tirar o que está de dentro para fora. Quando você dança, você não necessariamente, o signo é o gesto, né? É o gesto que é no corpo inteiro, né? É o corpo todo que está dizendo. Se fala, mas essa fala é entre aspas, porque você está comunicando algo que é de um mundo que não é habitual. Você não vê a pessoa fazendo isso, junto com o som, claro, junto com outros textos. Isso não está dado no cotidiano e todo mundo vai entender. Essa música, que eu imaginei que é um cara meio... Ele está bem preparado para aprontar uma coisa. Eu estou tentado, querendo aprontar. E aí, é fácil de aprontar. Mas percebe que eu posso perder alguém além de mim. I seek you out, flay you alive. Eu sinto vários tipos de sentimentos no meio da dança. Na hora, não consigo imaginar qual é o teu tipo. Of your stolen power, see right through you any hour. I won't soothe your pain. Eu esqueço todo pra mim. I won't ease your strain. You'll be waiting in vain. I got nothing for you to gain. Não consigo imaginar nada. I'm taking it slow, feeding my flame, shoveling the cards of your game, and just in time, in the right place, suddenly I will play my ace. Eles podem não escutar a melodia, podem até não sentir todo o ritmo, mas eles têm noção do que eles estão fazendo em cena. O método que a gente utiliza na aula é sempre sentindo a vibração da música e tudo através de explicação. Então, quando você está trabalhando com
com surdo, você tem que falar com Libras, você tem que ver se eles estão prestando atenção em você. Muitas vezes eles falam que entenderam e por vergonha eles não entenderam, eles têm vergonha de perguntar. Todo mundo vem e colabora com algum conhecimento, com algum ensinamento. E também tem que aprender. Então, o surdo, ele vem, ele passa para a gente Libras, ele passa as dificuldades, como ele se sente melhor, como ele não sente, como ele não consegue, o que ele consegue. E a gente tenta trabalhar essas dificuldades para minimizar essa diferença entre o auditivo e o surdo, né? Entre a pessoa que ouve e o deficiente auditivo. As coreografias, a gente tem que fazer tudo através de contagem. Então, um movimento do braço, 1, outro movimento 2, outro movimento 3. E assim, cada movimento ele tem um número. Para a gente definir uma contagem, a gente consegue passar melhor pro surdo. A minha sala sempre começa com barra, depois com centro, sempre tem a ordem. O balé sempre tem a ordem, começar com plié, depois com bastante grité, bastante detour. E assim, por aí vai. E aí comecei a aprender, pegar o ritmo mesmo, que dentro de rua, tem um som mais grave. E aí eu consigo sentir a vibração. Eu quis aprender outro tipo de dança. Aí comecei a fazer balé, jazz, tapachado e dança contemporânea. Aí conhecendo vários tipos de dança. A dança é uma comunicação no espaço, no universo. Usando o corpo fora, no cotidiano, até ser fácil. A dança é ser feliz, sentir a música, sentir a batida da música, deixar a música te levar, isso. E aí você dança, ouvir, sentir, esquecer dos problemas, é difícil. A dança que me deixa fluir mais, me deixa melhor o meu autoestima. Eu fico feliz de ver que não existe uma limitação. Se você se preparar, tiver força de vontade, você pode aprender e estar no mesmo patamar que os outros, só depende de você. Poxa, eles não estão escutando a música, mas eles sentem a música e eles podem e devem dançar. A gente tem que sentir a música, não só os surdos, né? Todo mundo, a música fala com a alma, então é muito mais sentir do que ouvir. Isso é poesia, para mim, né? Tá nos mínimos detalhes. Aliás, os detalhes são, assim, a joia aí. É de poesia para mim. Eu escuto a música, parece tão focado, tão a música. Você tira, escuto nada. Música. É engraçado pra mim, porque parece que a música é só pra mim. E aí eu não quero ouvir outras coisas, não quero. Parece que quero ouvir só música. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. Turn my collar to the cold and damp. When my eyes
naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence. A radialista Micaela Pavani continua aqui com a gente, conversando um pouco sobre esse trabalho. Micaela, você comentou que você foi editora desse trabalho. Conta um pouquinho pra gente como que foi. Foi uma experiência nova. Claro, como todo trabalho, edição, só montar um clipe atrás do outro, colocar uma trilha, acabou. Não. Esse trabalho em específico, ele precisou muito mais de uma pegada mais artística e que trouxesse um pouco mais de vida, né? Porque quando você pensa assim, putz, um documentário de surdo? Silêncio? Não, pelo contrário. A gente estava ali que era para mostrar realmente que os surdos, eles não vivem num mundo de silêncio. Eles vivem no mundo deles, onde eles sentem as vibrações do som, e isso é muito louco. E a gente tinha que... O meu maior desafio como editora era pegar todo aquele material bruto. Foram mais de 2 horas de material bruto para transformar em meia hora. Tanto que no primeiro processo de corte, quando a gente faz a edição de trabalho, a gente faz um corte. Putz, deu 1 hora, e vai cortando, e dói o coração quando você tá lá editando, porque tem coisas que você fala, não, eu não quero tirar. Sim. Mas é legal você ver que no fim, você vai assistindo, você começa a criar uma ordem cronológica de todo o conteúdo que você tem, e quando você assiste pela última vez e fala, eu consegui ver tudo que precisava ver, tá perfeito, é isso. É gratificante. E eu gosto muito de edição, sempre, em todos os trabalhos da faculdade, eu sempre fiquei na área da edição, nunca me arrisquei em outras áreas, até porque eu não gosto muito. Mas foi um trabalho em especial muito, vamos dizer assim, foi um desafio grande, mas que eu dei um pouco mais de mim do que nos demais trabalhos da faculdade. Foi um trabalho que, assim, o resultado eu gostei bastante. Quanto tempo demorou de edição? Olha, eu não vou lembrar direito quanto tempo, porque já vai fazer uns 2 anos que eu me formei. Mas, creio eu comecei a editar, claro, desde que começou a chegar o material. Mas vamos por aí 1 mês, 2 meses, mais ou menos, para o TCC ficar pronto. Porque se eu deixasse para fazer tudo depois que já tivesse gravado, não ia dar tempo. Até porque eu ia editando, eles estavam gravando entrevista e eu estava lá já montando para a gente ganhar tempo. Mas como é um processo que demora, é um grupo todo que está envolvido, você precisa que as outras pessoas assistam, dê opinião, o que elas acharam, se está legal, se não está. A gente tinha que fazer a aprovação com o nosso professor, que foi quem mediou o nosso TCC, o nosso orientador. Então, a gente tinha que ir mostrar para ele, não, tira isso, corta aquilo, volta, aí vai, edita de novo e volta. Então, era idas e vindas, mas no fim deu tudo certo. Vocês fizeram 2 versões, né? Uma legendada e uma com intérprete de Libras. O DOC pede essa acessibilidade, né? Então,
Porque quando a gente fala em um documentário que conta um pouco da história de surdos, claro, a gente quer que esse público se sinta, poxa, aquilo foi feito pra mim. Sim. E como que a gente ia fazer isso? A gente tinha que colocar a janela de Libras para que eles pudessem entender o documentário todo. Tem a versão legendada, claro, a gente fez até para passar em televisão, YouTube, etc. Mas para ficar mais próximo desse público, a gente decidiu fazer a janela de Libras e foi um fator que contou muito, inclusive. Porque no dia da nossa banca, a gente levou uma intérprete na nossa banca, porque uma das juradas da nossa banca era surda. Era surda. Então, a nossa banca de TCC, ela aconteceu num ambiente, assim, totalmente inusitado das demais bancas. Porque a gente tinha uma intérprete de Libras lá ao vivo, traduzindo tudo que estava sendo falado, e inclusive no fim do TCC ela se emocionou muito, ela ficou muito feliz e foi assim, foi muito legal ver o resultado do nosso trabalho visto por uma pessoa que está nesse universo e que acha que foi muito bem, como é que eu posso dizer, muito bem mostrado, né? Ela falou, vocês mostraram com toda a delicadeza e todo o cuidado do mundo um universo que as pessoas desconhecem, mas que é muito especial para cada um deles. Foi gratificante, né? Foi, muito. Micaela, eu quero agradecer muito a sua presença. Imagina, eu que agradeço. E você quer deixar algum contato? Vou deixar meu contato, meu e-mail pessoal. Quem quiser entrar em contato, eu trabalho como editora também. Hoje, atualmente, estou trabalhando na área, trabalho como editora numa produtora. E quem quiser, pode entrar em contato. Qual que é o seu e-mail? É mica@gmc.arte.br. E se você também tem um trabalho audiovisual aí no seu portfólio, manda pra gente. É só enviar para tv@câmara.sp.gov.br. Vai lá no Facebook e curte nossa página. Até a próxima semana. Tchau.